Graça e a paz, irmãos. Eu glorifico a Deus por esse dia, por essa manhã, pela oportunidade que temos de aprender mais sobre a palavra de Deus nessa manhã de escola bíblica dominical. Eu gostaria de pensar com os irmãos sobre um texto que se encontra lá em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. Mas antes de nós lermos o texto que se encontra em Efésios, capítulo 1, do 3 ao 14, eu gostaria de fazer uma breve oração e pedir a direção do Espírito Santo. Então, oremos. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus, por mais esse dia, mais essa manhã. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de aprender sobre a Tua palavra. Dar-nos, Pai, entendimento e direcionamento do Teu Espírito Santo e conduza-nos, Pai, em meio a essa aula, em meio a esse culto. Que o Senhor possa, Pai, à luz do Teu Espírito, Pai, nos dar, meu Pai, entendimento do que vai ser falado. Eu oro e te agradeço e peço, Pai, a Tua proteção sobre cada um que está vendo esse vídeo, sobre cada um que está aprendendo sobre a Tua palavra. Obrigado por tudo. Conduza-nos, Pai, debaixo da Tua graça poderosa. É o que eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu falei, um texto de Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Então, o versículo 3 de Efésios, capítulo 1, diz o seguinte: as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. O versículo 3 vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Versículo 8. Que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Versículo 13, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da processão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. E nessa manhã, irmãos, eu gostaria de pensar com os irmãos, de meditar sobre o tema, o plano de Deus em Cristo. Mas antes de nós falarmos um pouco sobre o plano de Deus em Cristo, eu gostaria de dar um breve conceito sobre o que é plano, sobre o que é um plano, né? E um plano é um modelo sistemático que é elaborado antes de realizar alguma coisa. Então, antes de nós realizarmos alguma ação, primeiro nós temos o cuidado de elaborar algum plano. E com Deus não foi diferente. Deus nos abençoou através de Cristo com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Isso quer dizer que Deus nos abençoou com todas as bênçãos do céu
porque nós pertencemos a Cristo. Sabendo disso, agora um fato muito importante e interessante é que Deus nos escolheu para pertencermos a Ele muito antes de criar o mundo. Mas veja bem, irmãos, uma coisa é todos nós pertencermos a Ele, e outra coisa é sermos filhos dele. E aí eu já adianto que nós somos filhos de Deus por causa do seu amor. Deus resolveu em seu plano imutável que através de Jesus nos adotaria em sua própria família. E por que Deus fez isso? Porque Ele nos adota. Porque Deus nos adota e não nós, por si só, fazemos parte da família dele. Deus nos adota, irmãos, porque esse é o propósito. A vontade de Deus é que todos que já vieram a esse mundo e que pertencem a Ele não se percam. Mas não basta somente saber que pertencemos a Ele. Temos também que saber que além de pertencermos a Ele, alguns serão salvos por Ele. O que eu quero dizer, irmãos, é que pertencer a Deus, todos nós já pertencemos automaticamente. Enquanto, por outro lado, ser salvo por Jesus exige de nós um ato volitivo, um ato unilateral, um ato particular entre você e Jesus. Ato esse que não deve ser praticado uma única vez. E aqui eu me refiro a uma sequência de atos. Temos que permanecer firmes com Jesus até o fim. O interessante é que a prática desses atos me parece bem familiar nos dias que estamos vivendo. Em tempos difíceis, muitas pessoas têm tomado decisões em relação a Jesus. E aí eu te digo, meu irmão, que em relação a Jesus, quem não decide por Ele, decide contra Ele. Porque a indecisão é a decisão de não decidir. Então, quando você decide não decidir, você está tomando uma decisão. Então, a indecisão é a decisão de não decidir. Aí entra o versículo 6, que nós acabamos de ler aqui no capítulo 1 de Efésios, que vai dizer algo maravilhoso. Agora, todo louvor seja dado a Deus. Por que agora? Porque agora já sabemos que existe um plano em Cristo Jesus. Então, por isso que nós vamos ler no versículo 6, agora todo louvor seja dado a Deus, por sua maravilhosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu Filho querido Jesus. O versículo nos mostra que pela morte de Jesus nós somos libertados. Isto é, nossos pecados são perdoados. Jesus prova para nós que essa é a sua maravilhosa graça e que Ele nos deu com tanta fartura. Pois bem, irmãos, Deus, com toda a sua sabedoria, fez o que havia planejado. Um plano que Ele, em misericórdia, traçou muito antes de tudo existir. Mas afinal, o que é esse plano? Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Jesus, tudo o que existe no céu e na terra. Agora,
Já dentro do plano, nós vamos perceber que todas as coisas são feitas de acordo com a decisão de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, o que acontece através da união com Cristo Jesus. E aí nós podemos até pensar no que João falou no seu capítulo 1, quando ele diz que no princípio era o verbo, o princípio era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e nada do que se fez antes de operar a vontade de Deus. Então, eu e você, nós podemos dizer abertamente que fazemos parte do plano de Deus, motivo pelo qual damos incansavelmente glória ao seu nome. E por causa daquilo que Cristo fez por nós, o que ouviram o Evangelho a fim de ser salvo e creram em Jesus, esses foram marcados com o Espírito Santo, né? Isso é muito interessante, irmãos, porque Jesus, ele nos marcou com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso de nós sabermos. Quando nós estamos lendo aqui o capítulo 1 de Efésios, nós vamos ver que Jesus, ele nos marcou. E é por isso que nós cantamos um hino que diz assim: eu tenho a marca da promessa que ele me fez. E a música ainda diz que o meu Deus nunca falhará, e eu sei que chegará a minha vez. E para finalizar, irmãos, nós percebemos que Jesus prova para nós que a sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Ou seja, mais uma razão para louvarmos o nosso glorioso Deus. Razão essa que é saber que fomos comprados pelo seu sangue em Cristo Jesus e fazemos parte do seu plano de salvação. E isso, meus irmãos, é maravilhoso, porque nós estamos dentro do plano de salvação de Deus. Então existem seres humanos que podem ser classificados como criatura, e existem seres humanos que são criaturas de Deus, mas são salvos por Deus. E é o próprio Deus que nos faz membro da sua família. Então, meus irmãos, esse é um texto muito bonito, muito rico. E se os irmãos puderem ler esse texto de Efésios capítulo 1, versículo do 1 ao 14 em casa, leia, e eu tenho certeza que Deus irá falar através da sua palavra. Então, que Deus em Cristo Jesus o abençoe você e sua família, e que cada dia nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Jesus Cristo. Que Deus abençoe e tenha um ótimo dia, uma ótima semana na paz do Senhor Jesus.